dar boas-vindas a essa série. Ela faz parte do estudo desenvolvido pelo Laboratório Invisível, do Invisible College, sobre competências para o futuro. Meu nome é Kaique Fernandes, sou um dos idealizadores desse estudo e eu vou te acompanhar nessa jornada de 7 partes. Vamos lá? A terceira competência é a capacidade criativa. E essa competência ela é motivada por 2 tendências principais, embora não sejam as únicas, que é sustentabilidade e inteligência artificial. E quando a gente fala de sustentabilidade, nós não estamos falando apenas a nível ambiental, mas no sentido mais amplo do termo, de algo que é sustentável, também ambientalmente, mas também a nível social e a nível econômico. E quando falamos de inteligência artificial, que inclusive foi pontuado no áudio anterior, no último episódio, na segunda competência, inteligência artificial é algo que, pelo menos os futuristas ou as pessoas que estudam esse assunto, ela irá substituir habilidades mentais repetitivas. Então perceba que a inteligência artificial ela não vai suprir todo o trabalho humano, existem determinadas atribuições, determinadas funções ou determinadas atividades que a inteligência artificial não é capaz de superar ou não é capaz de substituir. No entanto, quando se fala de habilidades mentais que são repetitivas, aí sim a inteligência artificial tem um grande potencial e muito provavelmente ela vai substituir ao longo do tempo, gradativamente, esse tipo de atividade. Então, nós temos que entender que a criatividade, de um modo geral, que é a capacidade criativa, que normalmente nós associamos a pessoas que são da área artística, como músicos, pintores, escultores, até mesmo designers e publicitários, se a gente quiser entender de uma forma mais contemporânea, nós realmente, ou geralmente, associamos essa capacidade, nós associamos a criatividade a essas pessoas que atuam especificamente nessas áreas que têm um cunho, um caráter mais artístico. No entanto, a criatividade ela está relacionada à resolução de problemas através de uma execução inovadora. Então nós precisamos entender a criatividade nesse sentido mais amplo, não apenas de produção artística, mas como uma capacidade que está relacionada à resolução de problemas. E dentro dessa capacidade, ter fluência de ideias, ou seja, dar sentido e respostas a problemas complexos por meio de ideias incomuns é algo muito necessário e algo muito desejado. Se você pega os RHs das empresas mais inovadoras ou das principais corporações, isso sempre vai ser algo que estará como um dos requisitos para qualquer gestor, para qualquer pessoa que ocupe um cargo com um pouco mais de responsabilidade. Ter fluência de ideias, saber resolver problemas complexos através de ideias que normalmente são incomuns. Uma outra característica da capacidade criativa é ter uma mentalidade de design. Isso mesmo, design. E não tem nada a ver com a questão visual, não tem nada a ver com você saber usar algum programa de edição de imagens ou criar alguma peça gráfica, mas sim tem a ver com uma estrutura de pensamento em que os processos são bem delimitados, em que os processos são bem desenhados e estruturados. Design tem muito a ver com isso. Eu sou designer e tenho propriedade para falar sobre o assunto. Design não significa simplesmente uma concepção visual, mas o design está muito relacionado à resolução e à solução de problemas, a dar respostas a determinados problemas através de uma abordagem metodológica e estruturando um processo que seja coeso, que seja coerente e que seja aplicável àquela realidade. E uma outra característica dessa capacidade criativa é o que é chamado de sense making, ou seja, um senso de fazer as coisas, de dar significado mais profundo do que aquilo que se expressa superficialmente. Então essa é uma outra característica, uma outra habilidade que está dentro da capacidade criativa e que nós precisamos ter consciência disso para poder desenvolvê-la. E por fim, um outro item, um outro elemento que está dentro da capacidade criativa é a experimentação. E aí a experimentação está muito relacionada, por exemplo, com a capacidade adaptável e com a capacidade crítica, porque a experimentação diz respeito
a você testar algo, a você se adaptar em um novo contexto e você ter um senso crítico para saber se aquilo realmente deu certo, se aquilo deu errado, se deu errado, por que deu errado, em quais níveis deu errado. Então, isso também é algo muito importante, porque é através da experimentação que nós podemos chegar a soluções que normalmente não são pensadas para determinados problemas. Seja você um oficial da igreja ou um profissional liberal, a capacidade criativa é muito necessária no seu dia a dia, nos desafios que você certamente enfrentará, tanto no presente, mas principalmente para o futuro.